A nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que está dizendo aqui? A paz que Deus dá vem dele, porque a Bíblia fala na carta aos Efésios, capítulo 2, vamos ver isso aqui, versículo 14, carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios, capítulo 2, entenda bem, versículo 14, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da salvação, da separação que estava no meio. Veja o versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Deus não é um ser inacessível, que ninguém consegue chegar perto dele, não. Acabou essa separação, com o sangue que Jesus derramou no Calvário. Lá na carta aos Hebreus, lembra que eu dei recentemente, 10:19, o que diz lá? 10 anos, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo, versículo 20, pelo novo e vivo caminho, basta para nós. Então, hoje nós temos acesso ao Senhor. Ele é a nossa paz, com Ele nós podemos chegar diante de Deus, com Ele também, enfrentamos qualquer perigo, qualquer mal. Veja o que vai falar o apóstolo Paulo nos Filipenses, depois de Efésios é Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Quer dizer, ninguém consegue entender, como é que você tem paz? Como é que você pode ter paz? Enfrentando, por exemplo, uma doença. Rapaz, eu estou sabendo da sua doença, a doença do seu pai, da sua mãe, do seu filho, eu estou sabendo do seu problema, né? E você está tão tranquilo. Eles não sabem que você antes já apresentou aquilo a Deus. Veja o versículo 6, veja que eu estou começando do 7 para depois voltar para o 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Olha o que está dizendo. Não fique inquieto. O que está deixando você inquieto? É a doença do marido, a doença da esposa, a sua doença, a doença de um filho, de uma filha. É o vício, é o comportamento dele. Você vai e apresenta a Deus. Seu Deus, surgiu essa doença, mas o Senhor é maior, surgiu esse problema. Claro, se você sabe o que fazer, como orar, você ora. Jesus, e em nome do Senhor, essa doença está amaldiçoada, ou esse vício, ou essa prática pecaminosa, ou essa agressividade do marido ou da esposa, esse ciúme, o que for, essa incompatibilidade. Por exemplo, uma senhora, ela me pediu oração, agora eu estava lendo os e-mails, ela mandou, você pode mandar e-mail a hora que quiser, jaime2, @hotmail.com, eu leio os e-mails, eu mesmo que leio, né? Como também no WhatsApp, que é 945-986-429, eu mesmo que oro. Mas tem cartão de dom para vocês, mas deixa eu explicar. Ela disse, pastor Jaime, o meu marido é um homem capaz, homem inteligente, mas no emprego dele tem um supervisor que não vai com a cara dele. E tem anos que está segurando a promoção dele. Eu disse, irmão, eu repreendo isso em nome de Jesus, mas vamos olhar a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Agindo eu, quem impedirá? Algum supervisor pode impedir? Não, quando Deus age. Agora, quando Deus age, quando você coloca a fé em ação. Aí Isaías 54:17, o que eu citei foi Isaías 43:13. O Isaías 54:17 diz, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Quer dizer, entra em oração e condena. Não vai prosperar, está repreendido em nome de Jesus. Pronto. Aí quando você ora, ele diz, a paz de Deus, vamos repetir, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus que vai guardar você, por isso que excede o entendimento. Ah, amigo, eu estou sabendo da sua doença, eu estou sabendo do seu problema, você quer dar uma de fortão? Não, é que a paz de Deus está contigo. Por quê? Porque você já apresentou aquilo a Deus. Se alguém questionar mais, não existe essa doença? Existe, mas eu coloquei no altar de Deus e Deus está agindo. Mas o seu filho não usa droga? Tá, mas Deus está agindo, eu coloquei diante de Deus. É essa paz que você precisa. A paz é o sinal, o quê? De que Deus já operou, que Deus já tomou conta da situação. É quando você primeiro, antes de receber a bênção, você recebe a paz no seu coração. Aí nós vamos ver uma coisa muito importante, como é que nós conseguimos ter a paz? Isaías 55:12. Deixe Deus lhe guiar, deixe Deus lhe dirigir. Isaías, profeta, capítulo 55, versículo 12.
porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as aves do campo baterão palmas. Vou voltar um pouquinho, porque com alegria saireis, e em paz sereis. Você é guiado por Deus, Deus está lhe dirigindo. Amigo, você não conseguiu aquele emprego? Não, Deus está me guiando, Deus está me dirigindo. Eu já orei, já apresentei a Deus. Quer dizer, quando você... Não quer dizer, entenda bem, que sendo guiado por Deus, andando com Deus, você não possa ter lutas. Não entra nessa que é mar de rosas, não. Lembra das palavras do Senhor, lá falando da paz ainda. O que ele fala lá em João 16:33? Vamos ver isso aqui, estão lembrados? Eu falei que eu preguei isso muito na pandemia, né? Dava essa mensagem. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Quer dizer, você está no mundo, você vai ter lutas, você vai ter aflições. Como eu falei, vem um diagnóstico em você, na sua criança, no seu pai, na sua mãe, em alguém da sua família, em você, mas você não perde a paz. Por quê? Você está nele. Não vai prosperar. Eu tenho o nome dele, em nome de Jesus. Essa doença está amaldiçoada, essa doença está repreendida, ela não vai prosperar aqui na minha vida, em nome de Jesus. Quer dizer, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, se ele venceu por nós. Ele não era nem desse mundo. Jesus se fez homem para habitar aqui. Por isso que nós comemoramos agora o Natal, que é o quê? Que o pessoal fala, o nascimento de Cristo. Claro que o dia verdadeiramente ninguém sabe. Tem país que comemora dia 7 de janeiro, eu até brinco. Você perdeu o Natal, estava de trabalho dali, era policial, enfermeiro, né? Estava de plantão em algum lugar, porteiro em algum lugar. Fica tranquilo, você pode comemorar dia 7 se você quiser, né? De dia 6 para o dia 7. Só para explicar que nós não temos uma data definida mesmo, mas não vamos ser radicais também. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso é o nascimento. Por quê? Não havia um justo sequer, então Deus teve que se fazer homem. Para entrar nesse mundo, ele teve que se fazer homem. Um pregador chamado Billy Graham disse, os homens disseram, o maior evento da história foi o homem ter pisado na lua. Ele disse, não, o maior evento da história foi Deus ter pisado na terra. Entenda bem, porque ele se fez homem para habitar entre nós, quer dizer, para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Até você que ainda não tomou a decisão de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está na contramão da história, você está perdendo a vida eterna. Um dia todos nós vamos fechar os olhos aqui, e para onde vai o seu espírito? A Bíblia diz então que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado nenhum, foi o meu pecado, foi o seu. Por isso que ele venceu o inferno e a morte por mim, porque eu não conseguiria vencer, para eu nem conhecer nem o inferno nem a morte. Quando eu fechar os olhos, quando você fechar os olhos, estaremos aonde? Ele disse para um homem, hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, você vai para a glória de Deus. Isso é muito importante. Tanto que Paulo disse, eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Só você entender. Então nós vimos a paz. Agora tem outro sentimento que também vem de Deus. Primeiro temos que entender que ele é amor. Primeira de João, desculpa, ninguém escreveu ao João, foi o João que escreveu. Quando falamos aos Filipenses, foi Paulo que escreveu. Aqui foi o João que escreveu. Então 1 de João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Vamos lá, pessoal? Porque Deus é amor. Deus é amor, nós temos que conhecer a Deus. Como é que eu vou desfrutar desse amor? Ele vai dizer aqui do lado para nós, capítulo 2, versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele amou. Como é que ele andou, pastor Jaime? Vamos lá para Efésios de novo, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Olha o que diz. Sede, pois, imitador de Deus como filhos amados. Olha o 2. E andai em amor. Passa para nós, só para você entender isso aqui. Então, quando é que eu tenho o amor? Quando eu guardo a palavra. Lembra de João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. 23, ele diz, no 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então esse é o amor de Deus. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós amamos, como ele amava também. Como é que é o amor dele? Veja Saulo de Tarso, um perseguidor de cristãos, mas se tornou um dos maiores pregadores, se não o maior pregador.
Veja Davi, um adúltero e um homicida, que se tornou o maior rei. Mas o que é isso, pastor? Já é o amor de Deus. Aí o Paulo vai falar isso de novo. Vamos para Efésios, estamos lá no 5, agora é o 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede o quê? Todo inteiro. Mas como é que pode? Esse cara aprontou tanto. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados. E aqueles que viram de Jesus esperavam a redenção que haveria em Cristo. Por isso que eles tinham o sacrifício do animal, que simbolizava o sangue que Jesus derramaria na cruz. Lembra que o João Batista chamou Jesus de quê? Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas vamos focar aqui agora nisso. Como é que eu conheço esse amor? Vamos aqui no versículo 14. Por causa disso me ponho de joelhos. Você se põe de joelhos diante de Deus para quê? Para orar, geralmente. Adorar também, uma oração faz parte, né? Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem se colocado? Muita gente não se coloca. Muita gente só vai diante de Deus, vai levar os seus pedidos, que não é errado, mas não deve ser só para isso. Lembra do profeta Daniel? 3 vezes no dia ele dobrava joelhos e falava com Deus. É Daniel 6:7. A Bíblia fala de um homem no Antigo Testamento que ele louvava a Deus 7 vezes no dia. Salmo 119, versículo 164. 7 vezes no dia ele louvava a Deus. Você tem ido ao altar de Deus? Você tem dobrado o joelho ou só vai a Deus quando tem um pedido? Não. Eu tenho brincado com o pessoal, mas não é brincando, mas alertando ao meu tempo. Ele não é o gênio da lâmpada. Que quando você precisa de algo, esfrega lá a lâmpada, né? E aí sai o gênio. Né? Isso é lenda, isso nunca existiu. Entende? Mas tem gente que trata a Deus assim. Não. Você tem que amar a Deus, adorar a Deus, se envolver com Ele. Aí ele diz, aí você ora, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. O que é corroborado? Fortalecido. Com poder pelo Espírito no homem interior. Quer dizer, é dentro, lá dentro de você, que você é corroborado, você é fortalecido com poder. Para quê? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Por exemplo, e aprendemos que o amor é guardar a palavra de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A Bíblia diz, amai os vossos. Aprende que amar não é melação social, é querer o bem dele, mesmo que ele tenha feito. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Você começa a entender se Cristo está habitando em você, se o amor dele está em você. Passou uma cena na televisão de um crime horrendo, e você diz, cara, tem que queimar no fogo do inferno. Não, o amor de Deus não está em você. Oh meu Deus, que essa pessoa se arrependa, para que ela conheça o teu amor. Você vê, você mora em São Paulo, qualquer lugar do país, você não é a favor do governo atual. Entenda bem, seja o estadual, ou municipal, ou federal. Mas eu não tenho que xingá-los, eu não tenho que odiá-los, eu tenho que orar por eles. Mesmo que eu não concorde com eles. Por quê? Porque a vontade de Deus é que eles sejam salvos. E a Bíblia diz que nós devemos orar por todas as autoridades. Então, se ele é autoridade, mesmo que eu não tenha votado nele, eu tenho que orar. Por quê? Porque eu sou cristão. Eu, como pregador, eu oro. Deus abençoe o presidente, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos. O senhor faz isso, pastor, todos os dias. Por quê? Porque eu sou cristão. Porque eu tenho que fazer isso. Deus mandou eu fazer isso. Deus, eu abençoe o governador do estado de São Paulo, que eu moro em São Paulo, mas abençoe, também oro. Jesus está aqui, sabe que eu falo isso. Abençoe os outros governadores também, mas eu moro em São Paulo, então vou falar mais de São Paulo. Quando eu abençoo os prefeitos, eu digo abençoe os prefeitos de municípios, abençoe o prefeito do município de São Paulo. Eu moro no bairro chamado Barra Funda, aqui do lado. Se eu moro aqui do lado, Barra Funda é um bairro do município de São Paulo. Então, só para você entender, não deixe o amor de Deus fugir de você. Quando o amor de Deus sai em nós, é mais ainda. Aí ele diz, e poder-te perfeitamente compreender com todos os santos que já aceitaram Jesus, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Vamos lá, todo mundo lê juntos agora, vamos ler juntos. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Se eu odeio uma pessoa, não tem o amor de Deus em mim. Não tem. Eu contei o caso de uma senhora que o filho dela primeiro foi na casa da amante do pai e fez uma oração por ela. Quando ela entrou, tomou um susto. O que você veio fazer aqui? Eu vim dizer para a senhora que Jesus ama a senhora. Eu podia orar pela senhora. Ela ficou tão constrangida que ela aceitou a oração. Ele chegou em casa, toda a família evangélica, inclusive o pai que estava desviado e arrumou uma mulher na rua.
E disse para a mãe, eu fui lá no serviço da forma. Foi, filho? Eu também tenho orado por ela. E Jesus falou no meu coração que sua também tem que ir lá comigo. Filho, aí é demais. Mas vamos, foi. Chegou lá, orando. Para encurtar a conversa, o homem voltou para casa. Um dia a família está toda reunida orando. Disse, nós temos que ganhar fulana para Jesus. Foram os 4, foi o pai, a mãe e os 2 filhos, era um rapaz e uma moça, e fizeram tipo uma serenata, levaram um violão, para encurtar a conversa, a mulher se converteu, ficou amiga da família, amiga da esposa do ex-amante. O que é isso? O amor de Deus que excede todo o entendimento. Conheça esse amor. Você não vai ter hora daquela mulher, você vai falar, Jesus, já viu alguém, vai que cai um raio do céu na cabeça, não. Jesus, que essa pessoa se converta, que essa pessoa te conheça, tenha misericórdia dela, demônio, sai da vida dela. Você usou essa pessoa para me atrapalhar, mas está quebrado, você não vai. Esse é o amor de Deus. Então nós vimos 2 coisas que a igreja de Cristo tem que ter: paz e amor. Lembra dos anos 60? Paz e amor. Mas que vem de Deus, que vem a paz de Deus e o amor de Deus, você vai ter o poder dele com você. Por quê? Porque o poder se manifesta na paz e no amor. Vamos orar agora? Fiquem de pé, por favor. Se você ainda não convidou Jesus, convide Jesus para entrar na sua vida. Basta você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Não importa se você é brasileiro ou argentino, se você é judeu ou árabe, se você é europeu ou africano. Ele disse, o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Agora creia no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia que ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo o inferno e a morte, para nós não conhecermos esses 2 institutos. E diga para ele, me salva, ele vai te salvar. Eu já aceitei, não me deixe perder a salvação. Feche os olhos, ore. Pai, nós temos uma promessa. E ela diz, crê no Senhor Jesus Cristo. Serás salvo tu e a tua casa. Meu Deus, é esta casa. É esta família que está sendo abençoada. Através da sua fé, meu irmão. Se você ainda não convidou Jesus, convide. Me salva, Jesus. Você tem que crer no coração que ele morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos. E se você já aceitou Jesus, diga, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa. Agora essa bênção é estendida para a sua família. É o manto da salvação que está sobre a sua casa. Jesus disse, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você aceitou o seu Jesus, você tem direito à salvação da sua família. Por isso eu venho unir a minha fé com a sua fé agora. Levantar a minha voz contra o inferno, dizendo, Satanás, solte a família deste homem. Solte a família dessa mulher. Demônio, você entrou na vida conjugal. O demônio da frieza, da rejeição, da incompatibilidade, da infidelidade. O demônio, você faz o homem trair a mulher trair o marido. Você faz o homem ficar nervoso, a mulher ficar nervosa. Eu digo, sai agora. Demônio da incompatibilidade, da discórdia. Demônio que colocou um homem no caminho daquela mulher, uma mulher no caminho daquele homem, uma amizade no trabalho, uma amizade na vizinhança, uma amizade na família dele, na família dela. Sai agora. Sai do filho, da filha, do genro, da nora, do irmão, da irmã, do cunhado, da cunhada. Demônio que prende uma pessoa no alcoolismo, que prende uma pessoa nas drogas, que prende uma pessoa na maconha, na cocaína, no crack. Demônio que prende uma pessoa na prostituição, numa vida promíscua, numa vida devassa. Saia agora. Para sair, espírito maligno, em nome de Jesus. Você tem colocado um pensamento neste homem, nesta mulher, em abandonar a casa. Vamos, demônio, é no nome de Jesus. Você não vai destruir o casamento desta pessoa, você não vai destruir os filhos. Solte a filha, solte o filho. O demônio da prostituição, sai da casa dessa pessoa. E você, demônio que entrou com doenças, você entrou com enfermidades, a enfermidade se alojou, a doença se alojou na casa dessa pessoa, tem dominado os familiares, mas nós repreendemos toda e qualquer enfermidade. Sai deste corpo agora. Você não vai ficar, você tem que sair. Espírito mandado, espírito enviado por obra de macumba, de feitiçaria, bruxaria, trabalhos que foram feitos com o nome dessa pessoa, com mecha de cabelo da família, com a fotografia, com o documento, e desde então tudo começou a andar para trás. Nós anulamos a tua obra, Satanás, e nós ordenamos, sai com a doença, sai com a miséria, sai com o fracasso, sai com a derrota, em nome de Jesus. Na autoridade deste nome eu digo, sai, espírito da morte, sai da pessoa que está doente, é da criança doente, é do adulto, é do idoso, demônio que acompanha essa família com história
histórico de pressão alta, de infarto, de derrame, de isquemia, de aneurisma, de arritmia, sai agora. Demônio que acompanha a família com histórico de doença renal, de uma doença hepática, de doença do intestino, vai saindo agora. Na família várias pessoas morreram com câncer. Espírito do câncer, sai dessa família, sai da pessoa que está com câncer, sai da pessoa que está doente, sai da pessoa que está enferma, da pessoa que tem demência, da pessoa que tem Alzheimer, da pessoa que está com depressão, que perdeu a vontade de viver. É uma tristeza profunda, é uma tristeza no coração, é um aborrecimento constante. Sai. E atenção, pastores e obreiros, eu oro pela vida financeira, eu oro pela vida profissional. Demônio da miséria, do desemprego, das dívidas, da amarração financeira, que impede a pessoa de ter a promoção, que usa alguém como essa senhora que pediu, que o supervisor do trabalho impedia o marido de prosperar, de crescer, de ser promovido. Demônio da perseguição, sai do trabalho do marido, sai do trabalho da esposa, do filho, da filha, sai do trabalho dessa pessoa. Toda amarração que está nesta casa, toda amarração que está nessa família, saia. E você, demônio que prendeu uma pessoa nas drogas, que levou a pessoa para o crime, que a pessoa está presa hoje, eu quebro o teu poder sobre ela, ela vai se converter, ela é de Jesus. Nós quebramos toda a influência do inferno, todo mal, em nome de Jesus. Levante suas mãos, declare que a sua casa é do Senhor Jesus, declare que a sua família é do Senhor Jesus. O que você ligar na terra está ligado no céu, o que você desligar na terra está desligado no céu, porque os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Diga: Senhor Deus, mais uma vez eu venho declarar diante de ti e de todos, eu e a minha família pertencemos ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.